Fala pessoal, tudo bem? Quero compartilhar contigo um projeto bem interessante aí usando o API Gateway para proteção das suas APIs. Muito comum que as empresas hoje tenham APIs ali publicadas, né, para se integrar com outras aplicações. Então, o que é muito mais rápido hoje você realizar integrações usando APIs. E é importante que você faça isso usando um API Gateway. E o Kong é uma ferramenta fenomenal, é open source, mas muito robusta, usada por grandes empresas. E eu quero compartilhar esse projeto para você entender um pouquinho de como funciona e a facilidade de se implementar usando o Kubernetes. Tá? A princípio, o projeto que a gente vai publicar aqui, ele está usando um cluster local, tá? Mas é indiferente, você pode publicar isso aqui também na sua cloud aí. Tá? Ele está aqui nesse meu projeto do GitHub, eu vou colocar na descrição aqui. Então, esse repositório onde está toda a infraestrutura, onde eu vou criar o meu cluster, a instalação do meu Kong, nós vamos publicar a aplicação usando o Argo CD. Nós teremos aqui também a parte de configuração de API Gateway, enfim, de autenticação, né, dessas APIs usando o Keycloak, também outra ferramenta open source muito legal, usada até por bancos, tá? E os plugins ali do Kong, que é a parte de rate limit, autenticação e tudo mais, tá? Dentro de outros projetos aqui dentro do meu repositório, eu tenho a parte das APIs das aplicações, tá? Então vai ser uma aplicação aqui simulando uma aposta, ok? E aqui o que é legal, né? Tá aqui o container aqui, né? Da minha aplicação, tal, como que ela mais ou menos como que ela funciona, tá em Golang. E aí eu tenho aqui dentro desse cara o Git Actions. Então eu consigo fazer o teste do contrato da minha API. Sempre que você for publicar a tua API, é importante que você cheque, faça o teste dela ali, a parte de TDD, BDD da tua aplicação, para validar que ela está atendendo os requisitos, né? Então, os testes de contrato aí da sua API, para ver se ela passou, se não quebrou, e aí sim, você usando o Git Flow, aí você consegue fazer com que os seus desenvolvedores usem outras branches para desenvolvimento, e depois ele faz o pull request aí para as branches de desenvolvimento, enfim, e produção, tá? E aí você checar que aquilo que ele desenvolveu está em conformidade. Então isso é muito importante. Primeira etapa aqui que você vai precisar fazer, eu estou usando o Windows aqui, então você vai fazer a instalação do Docker, tá? Primeiro aí que você vai usar, importante que você conheça a Docker. Tá? A gente vai fazer a instalação do Kind, eu já instalei aqui o meu Kind. Então você vai entrar, depois que você instalar o Kind aí, você vai entrar em Kubernetes aqui e vai habilitar a integração, né, para que quando você digitar ali kubectl ele acesse o teu cluster dentro do Docker aqui, tá bom? Outra coisa que você vai precisar instalar é o Helm e o kubectl. A kubectl é baixar ali, colocar dentro de uma variável de ambiente do seu sistema operacional ou jogar dentro do system 32 ali, você já consegue digitar kubectl e ele executar. Tá, o Helm você pode usar o gerenciador de pacotes do Chocolatey ou fazer a instalação ali do Helm mesmo pelo site, tá? É simples de se instalar, você consegue depois já digitar aqui os comandos do Helm e ele funcionarem aí dentro do teu computador, perfeito? Então eu tenho aqui basicamente esse repositório. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é subir o cluster, tá bom? Do Kubernetes aqui. Então ele já está instalado o Kind, mas eu tenho que criar esse meu cluster. Então eu vou digitar aqui Kind create cluster -- name Kong. Dentro desse repositório aqui eu tenho o cluster config, que é onde eu vou apontar, né, uma role de control plane. Eu vou subir o control plane aqui, ele vai subir o ingress, o proxy, o DNS, e eu vou expor tudo que for aplicação interna na porta 30.000, eu vou expor para a porta 80, que a nossa aplicação ela vai estar na porta 30.000 e ela vai ser exposta para a porta 80. Então a gente vai acessá-la aqui na porta 80, porque eu estou fazendo essa configuração do ingress aqui do Kubernetes, tá? Então eu vou passar aqui -- config e
essa minha aplicação aqui do cluster. Acho que ele está dentro de um repositório kind aqui, ó. Infra kind, ó, Kong kind, beleza, e cluster config, perfeito? Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer toda a configuração dos nodes, da control plane, do proxy, do DNS, tá? Ele tá subindo toda essa configuração aí pra gente, perfeito? Depois que ele criou o cluster, a gente vai instalar o nosso Kong, tá? Então eu vou ter aqui também um outro comando. O Kubernetes, ele tem um lance para segmentar as tuas aplicações aí dentro do mesmo cluster, é o que a gente chama de namespace, tá? Então ele até te dá uma sugestão aqui de você rodar o comando aqui do cluster info para poder autenticar, mas se eu já digitar aqui, ó, kubectl get pods -a, eu já estou autenticado, tá? Ele já basicamente já autentica no meu cluster local, já tá. Tá, então eu já vejo aí, ó, o Core DNS, o etcd, o API Gateway, a estrutura ali mesmo de infraestrutura do Kubernetes, tá? Ele já subiu. Então, o que a gente estava falando aqui, que eu tenho como segmentar dentro do meu... Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Dentro do meu cluster, eu tenho como segmentar os projetos por namespace, tá? E é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou criar um namespace chamado Kong, tá? Então estão todos os comandos aí para você. Eu vou adicionar o Helm. Então preciso ter o Helm aqui. O meu já está adicionado. Depois que você adicionar um pacote, você vai colocar rep update. E aí eu vou instalar aqui o Kong, tá? Lembra da porta 3000? Então, da 30.000, desculpa. Então estou expondo aqui todos os meus nodes aqui na porta 30.000. Lembra que o meu, quando a gente subiu o cluster, eu estou apontando tudo que for porta 80 para 30.000. Para onde que ele vai jogar 30.000? Para o meu Kong aqui, tá? Então meu Kong está rodando na porta 30.000, tudo que é HTTP, HTTPS na 30.003. Automaticamente o meu ingress do Kubernetes está direcionando tudo que for na porta 80 para a porta 30.000, ou seja, quando acessar a porta 80 da minha aplicação aqui do meu computador, então vou dar um localhost 80, eu vou cair no meu Kong ali, tá? Ainda não tem nenhuma aplicação aqui exposta, mas ele vai cair no meu Kong aqui. Eu acho que eu já consigo até fazer o seguinte, eu consigo monitorar, deixa eu ver aqui. Então meu Kong já está kubectl get pods -a. Então o meu eu não executei. Ah, tá, eu não executei. Se não executar, já sei o que ele deu erro. Eu tenho que acessar o diretório aqui, né? Eu não estou, porque ele tem uma configuração do cluster aqui. Então vamos lá, Kong infra Kong e Kong de novo. Perfeito. Aqui dentro ele tem uma configuração do cluster, ó, que ele sobe ali a porta 30.000 e tal. Então eu preciso estar dentro desse diretório aqui, subindo na namespace do Kong, tá? Agora ele vai subir de fato a instalação do meu Kong aqui. Então agora quando eu digitar kubectl get pods aqui -a, eu vou ter aqui a minha aplicação. Deixa eu ver se ela já está aparecendo alguma coisa aqui. Acho que ele ainda não subiu, né? Não, está inicializando ainda. Está subindo ainda, não subiu. Daqui a pouco a gente vai visualizar aí, vamos checar se ele já está recebendo comunicação aí na porta 80. Perfeito? Qual que é o próximo passo aqui? Depois que a gente configurou o cluster, instalou o nosso Kong, a gente vai instalar o Prometheus, tá? Prometheus é uma ferramenta interessante para você fazer métricas dentro da sua aplicação. Então, o que a gente faz aí no nosso Kong é enviar para
o nosso Prometheus, aí já está respondendo, tá? Então ele não tem nenhuma rota válida ainda. Então a gente vai enviar para o nosso Prometheus toda toda a métrica ali, né, do nosso cluster, tá bom? Então eu vou entrar aqui dentro da pasta MISC Prometheus, perfeito? Acessar aqui, perfeito. Então o que a gente vai ver dentro da pasta MISC Prometheus é a instalação aqui do Prometheus. Então mesma coisa, eu vou abrir criar um NS, né, um namespace monitoring, e aí eu vou fazer toda a parte de instalação do Helm Update, tá? E a parte de instalação aqui do Prometheus, tá? Tô fazendo a stack nativa ali da community, tá? A stack padrão deles ali, da comunidade aí, tá? Então o meu já tem algumas outras aqui, ó. Já tem o Fluent, eu já tenho o Kong, eu já tenho o Elastic, eu já tenho o Prometheus, tá? Então, porque o Helm já tem esses pacotes baixados, que eu fui dar um update, ele já atualizou todos esses pacotes. Então, enquanto ele faz a instalação aí, a próxima aplicação que a gente vai adicionar dentro do nosso cluster é a do Keycloak, uma baita de uma ferramenta de autenticação, tá? Então, tá aqui, ó, a minha aplicação, deixa eu tirar o zoom aqui, ele tá criando, mas o Keycloak é uma ferramenta incrível aí para você autenticar. Vou acessar o diretório aqui também. Então ele tem aqui, bem simples, a criação da namespace. Então a gente vai criar uma namespace de Identity Manager. Eu já tenho o Helm aqui instalado, ele vai falar que eu já tenho. A gente viu ali no update. Mas basicamente eu vou instalar passando aqui alguns parâmetros, tá? Set Authentication User e o Password Keycloak. Você não vai fazer isso em produção aí no teu ambiente, você vai mudar, tá bom? Mas eu vou passar esse set aqui. A gente tem como, ele tem que esperar esse cara subir aqui, mas a gente tem como acompanhar aqui a subida desse cara com um while do PowerShell aqui. Eu vou abrir um novo terminal aqui, a gente vai acompanhar esse cara. A máquina tá chorando aqui. Legal. Então, eu vou abrir aqui o while. A gente vai acompanhar aqui como está a subida, tá? Então, meu Prometheus ainda não terminou. O meu IAM ainda nem começou, tá pendente ainda, nem inicializou aqui, ó. O Keycloak, para você saber, a gente está criando um banco de dados. Então, quando se fosse subir esse projeto em produção, era importante não colocar o Postgre dentro do teu Kubernetes, você colocar ele dentro de um banco gerenciado, tá bom? Por segurança, o nosso Kong aqui, ele não está usando banco de dados, ele dá para subir também banco. A gente não está usando porque essa forma dele não usar o banco de dados, ele é muito performático, né? Porque ele já carrega ali todas as configurações em memória e fica muito rápido. Mas você tem como adicionar ali a partir de plugins e configurações, autenticação, tudo usando banco de dados. Se você tem uma API muito parruda, ele acaba ficando um pouco mais lento, tá? Então você precisa ter um banco aí, uma comunicação rápida com o teu banco para acelerar esse processo. Nessa forma de implementação aqui, ele é rápido porque ele já está com a infraestrutura ali, você consegue migrar mais rapidamente, enfim, ficar mais ágil, tá? Parte de deploy aí do teu Kong. Então ele só vai subir o Keycloak depois que o banco finalizar aqui, a gente consegue seguir com o projeto. Daqui a pouquinho a gente termina. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos subir a nossa aplicação, alguns parâmetros do Kong para a nossa aplicação, tá? Então, o que eu vou subir aqui, ó, dentro da pasta do diretório APIs, que a gente tem aqui. Eu tenho aqui esses caras aqui, ó. Eu tenho o Ingress Control, eu tenho o OpenID, o Rate Limit, o Prometheus. Então esses caras aqui vai mandar essa configuração aqui do Prometheus, ele vai mandar para o meu Prometheus as métricas das minhas APIs. Rate Limit também, então eu vou falar, quero receber até 200 requisições por minuto, enfim,
Tem a parte de throttling, dá para você fazer várias configurações aqui com esse cara, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó, kubectl. Eu tenho que criar, antes de eu executar isso aqui, eu tenho que criar uma namespace antes, chamada bets, tá? Então, que é onde a gente vai colocar a nossa aplicação. Então, kubectl create ns bets. Ok. Aí sim, agora eu vou dar um kubectl apply-f nesses caras aqui, exceto no Prometheus, tá? Mas eu vou pegar aqui a configuração das bets APIs. Perfeito. O que ele vai fazer aqui, essas bets APIs aqui? É um ingress, ó, tá vendo? É um network ali, que ele tá pegando tudo que for API, é uma path, né? Então, tudo que for API /bets é um prefixo, tá? Ele vai jogar para minha aplicação ali. E aí ele está fazendo o que? Ele está usando um plugin aqui de autenticação, plugin de Prometheus, tem uma configuração de host, tá bom? E ele vai usar aqui o Kongs. Então, todos esses ele tem uma configuração para trabalhar ali, tá? Opa, esse cara aqui eu vou ter que deletar, acho que ele não executou. -n bets. Eu vou ter que remover a primeira ali, eu não coloquei, tá vendo? Ó, delete. Ficar conversando. Delete -f bet supply. Vamos remover. Que eu tenho que adicionar esse cara aqui, ó. Deixa eu adicionar todos, ó. -n bets. -n. Esse é o delete. Apply. -n bets. Tá. Faltou digitar o n aqui. E aí, qual outra que eu tenho que adicionar? O OpenID. Eita, não tá indo o N aqui. -n bets. Qual mais? O Prometheus. Não preciso colocar na bets, tá bom? Prometheus. E o rate limit. Perfeito. Então, está configurado aqui os meus plugins, ok? Que são os limites que ele coloca ali, 10.000 por segundo, tá? Muita coisa, né? Tá, agora o que a gente vai fazer aqui? Vamos ver se ele terminou lá de subir o nosso Keycloak. Tá, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar e acessar o Keycloak para configurar. Eu vou fazer um forge da porta aqui. Vamos ver se o nosso Kubernetes está recebendo, o nosso Kong está recebendo, o kubectl. Vamos pegar aqui logs -f. Vamos pegar o nome do nosso Kong aqui. Deixa eu ver se ele copiou. Copiou. Proxy -n, tem que passar aqui o namespace Kong, tá? Então aqui a gente já começa a ver as requisições, ó, tá vendo? A gente já começa a ver lá as configurações que a gente está fazendo, ó, do Lua, check. Ele já está jogando aqui para o nosso Kong, tá? Então, deixa eu ver se ele terminou. A gente vai fazer agora uma configuração de forge da porta. 8080 para porta 80 no nosso Keycloak. Ainda não foi. Deixa eu ver se ele terminou aqui. Ainda não subiu. Keycloak. Esperar ele subir aqui, a gente faz o redirecionamento da porta. Assim que ele ficar pronto, a gente já consegue acessar para configurar a credential ali, né? O client credential, o usuário, a senha para a gente autenticar a nossa API, tá? Está finalizando aí.
Então aqui a gente vai fazer aqui, ó, vou dar um kubectl port forward no serviço do keycloak, tá? Então tudo que for na porta, lembra que ele tá expondo lá a porta 80, né? Então tudo que for na porta 8080, eu vou jogar para dentro da porta 80 no namespace AM, tá? Que é onde está o nosso keycloak. Já está executando, agora sim vai funcionar. Perfeito. Agora eu consigo acessar ele aqui, ó. Tá ali, lembra que a senha que a gente colocou era keycloak. Deixa eu fazer a configuração desse cara aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer de configuração, então falando que a senha é fraca. A mesma coisa que o Kubernetes tem ali de segmentação dos projetos, ele tem também, tá? Então ele chama isso de Helm. A gente vai criar um novo Helm aqui chamado Bats. Vou criar de Bats aqui, tá? Então vou habilitar. Ele vai criar esse Helm. Então toda a minha estruturação, eu vou ter que falar que eu vou usar dentro a parte de autenticação, eu estou usando o Helm Bats, tá? Vou criar um client credential ali para poder validar a senha da minha autenticação. Vou dar o nome de Kong, tá bom? Eu tenho que habilitar aqui client autenticação e eu vou dar um grant aqui de direct access, tá? Valide URLs, eu não vou especificar, eu quero autenticar aqui todas, mas tem como colocar um parâmetro aqui, eu quero validar o RI fulano de tal. Então você tem como botar um client credential para cada URI. Eu vou autenticar todas, tá? Vou colocar ali no geral. Você tem que copiar isso aqui, ó. Vim aqui nessa parte de clients aqui do Kong, vim em credentials e copiar esse cara aqui. A gente vai usar ele, guarda ele aí. A gente vai usar ele aí para fazer a geração do token do usuário, tá? Uma outra coisa que a gente vai precisar fazer é criar um usuário. Eu vou criar aqui um usuário chamado Rodrigo. Aqui a gente não vai precisar colocar e-mail verificado, porque eu vou desativar essas funções aqui, tá? Então a gente vai conseguir, senão a gente teria que colocar ali e-mail verificado, tudo mais. Ele já vem com umas configurações padrões ali. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é senha temporária, tá? Que senão ele vai pedir para alterar. Save password. Aqui na parte de authentication e required actions, eu tenho que desativar esses caras aqui, ó, porque senão ele vai falar para ter um OTP configurado, vai falar para alterar a senha, né, aquela parte de update da senha. Então eu vou desativar essas opções aqui de segurança, porque a gente não está gerando usuário. Então você teria que ter na tua aplicação ali essas partes de OTP, de checagem de e-mail, de duplo fator ali, de mandar um token, vai verificar aquele e-mail e tal. Então ele faz isso, tá? Então a gente não quer fazer isso por enquanto. Tá aqui meu usuário criado, o keycloak subiu com sucesso, tá? Então o que a gente vai fazer agora, tá? Eu já tenho o meu keycloak aqui, só para você saber. Sempre que eu gerar um token no keycloak, internamente lá ele tem um endpoint, uma aplicação ali, que é o well-know, para fazer a parte de checagem e validação. Pô, fui eu que gerei esse token, então deixa eu ver se o certificado, né, de geração está condizente, está válido. Então ele tem essa configuração de OpenID, que ele faz essas verificações para saber se foi ele mesmo quem gerou, se esse token é válido, se veio dele, tá? Então está configurado aqui agora essa parte. Nós vamos subir uma outra aplicação que é o Argo CD, que é ele que vai fazer o deploy das nossas aplicações, tá bom? E aí a gente vai depois pegar um token aí para autenticar as nossas aplicações depois que nós fizermos o deploy, tá? Então nós vamos subir agora o Argo. Vamos voltar aqui. Vou pegar aqui o Argo CD, deixa eu cancelar isso aqui. Deixa eu dar um maisinho aqui para facilitar. Clear. Vamos pegar aqui o Argo agora, tá? Então eu vou cd Argo, não, cd infra,
Kong Argo. Então ele tem o argo.sh aqui. O que ele fala aqui para a gente fazer? Vou criar um namespace do Argo CD e ele vai ter o manifesto ali do Argo, né? Tá a configuração lá do projeto direto do Argo CD, a versão stable ali. A gente vai executar essa versão mesmo, tá? Nativa, padrão aí desse cara. Ele joga a senha desse cara dentro de um secret, tá? Que a gente vai pegar aqui. Vamos ver como que ele tá subindo aqui. Get pods -n argo cd. Então ele está subindo ainda aqui. Daqui a pouco ele vai subir. A gente vai pegar a senha desse cara. Então vou passar aqui um get no secret do Kubernetes para a gente poder requisitar a senha desse cara aí e a gente poder autenticar aí no Argo, tá? A gente vai fazer um forge na porta também, mesmo processo que a gente fez com o Keycloak aqui, a gente vai fazer com o Argo também, tá? Para poder acessar a aplicação aí, que é o forge da porta para a porta 8081. Então a gente acessou o Keycloak na 8080, a gente vai acessar o Argo CD na 8081, ele ainda está subindo os pods, ó, não terminou. A gente vai acessar o server, então ele está ainda aguardando aqui, ó, tá? Já está rodando alguns, tem o Redis. A hora que ele subir a gente já vai fazer aí a parte tá finalizando aí, a parte final já. Subiu, tá? Então a gente vai fazer o mesmo processo, ó, kubectl, portforge, serviço Argo CD server, que é esse cara aqui, porta 8081 para 80 no namespace Argo, tá? Então a gente já vai conseguir acessar. Só tem um problema aqui, que eu preciso da senha desse cara. Então tá certificado aqui, vamos ignorar. Eu não tenho a senha, tá? Para pegar a senha, a gente tem um comando aqui. Você vai pegar também lá esse comando lá no projeto do Argo, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês, que é esse eu estou usando PowerShell, né? Do PowerShell, tá? Então eu vou lá, eu dou um get string dentro do kubectl get secret, ele grava em base 64 e eu estou convertendo isso de base 64 para texto normal, tá? Então tá aqui a senha do meu Argo CD. Então tá aqui. Não tenho nenhuma aplicação ainda publicada, ok? O que a gente vai fazer agora? Eu vou entrar dentro da pasta Argo Apps aqui para a gente publicar as nossas aplicações. Kong Infra Argo Apps. Então tá aqui todas as minhas aplicações, exceto essa. Posso publicar todas aqui sem problema, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar um kubectl apply -f recursive-n argo cd. Eu vou mandar essas aplicações aqui. O que elas fazem basicamente, tá? Então, vamos pegar elas aqui, ó. O que esses caras têm aqui? Ele vai subir uma API version do Argo, correto? Igual a gente subiu lá, Argo Project, Alpha e tal. Vai ser a Batch, essa aplicação. Eu tenho outra aplicação aqui que chama Matches, enfim, tá? O que ele vai fazer? Ele vai lá no meu GitHub e ele vai fazer o deploy dessa API para mim na namespace bats do Kubernetes, tá? Então lembra que a gente criou? Então ele vai fazer exatamente isso, ó. Ele vai pegar todas as minhas aplicações, vai buscar lá no repositório e vai fazer o deploy dentro do meu Kong, tá? Então quando eu der um refresh aqui, ele está fazendo, tá? Já tem algumas aqui que está subindo.
mas ele já está fazendo aqui a publicação. Só que é o seguinte, se eu vier aqui no meu localhost 80, ele ainda não terminou de subir, mas ela vai aparecer aí, barra API barra bets. O que ele vai dar aí para mim? Não autorizado. Deu um erro do Kong. O que eu preciso fazer? Eu preciso gerar um token para autenticar essa aplicação. Tá aqui, ó, no nosso projeto, eu coloco aqui como a gente vai subir um novo pod aqui dentro do cluster para a gente acessar o Keycloak internamente, porque é o seguinte, se eu acessar o Kong aqui, ó, por essa URL, localhost 8080, ele não vai validar a minha credencial. Por quê? Porque ele valida qual que é o endereço que gerou o token. Então, ele tem que ser gerado internamente dentro do cluster, tá? Então, eu vou subir um podzinho lá, esse test cur aqui, vou gerar esse token. Então, lembra que a gente gerou o client secret aqui? A gente vai colar esse client secret aqui. Então, vamos subir esse cara para poder gerar um token. Depois, eu vou fazer a chamada do cur da minha API bets. Autenticação. Estou chamando, eu estou dando um get aqui sem autenticação. Ele deu um não autorizado. Tá? Então, se eu pegar esse cara aqui, deixa eu jogar aqui no cur, que a gente vai jogar isso dentro. Vamos jogar aqui, vamos tirar isso aqui. Ó, vou jogar aqui no cur. Ó, mensagem não autorizado, tá? Então eu não consegui autenticar aqui. A gente vai passar agora um token, tá? Então qual que é a próxima etapa aqui? Enquanto ele está subindo aí o projeto, deixa eu ver se ele terminou de fazer o deploy. Já terminou todas, tá? Então qual que é o próximo passo? A gente vai entrar aqui dentro desse cara aqui, ó. Infra MISC Kong token. Então, a gente vai entrar dentro desse diretório aqui, copy path token. Então, o que eu vou fazer dentro desse cara aqui? Ó, tem os comandos aqui, kubectl apply -f pod, tá? Get token, eu vou vir aqui, eu vou acessar esse cara aqui, vou abrir o SH, tá? Aí, lembra que a gente copiou, espero que você tenha copiado aquele token. Você vai colocar o teu usuário e eu vou colocar aqui, ó, no secret, ó. Então, copiei aqui e eu vou gerar um token. Então, ele vai bater lá no meu Keycloak. Esse cara, ele vai bater no Keycloak internamente, tá? Client ID, lembra que a gente configurou o Client ID como Kong? Perfeito. E eu vou gerar vamos gerar aqui um JWT, tá? Então tá aqui o JWT, ele tem até aqui, ó. Então tem o expire aqui, você vai copiar esse cara, você vai jogar dentro daquele cur lá que a gente viu. Então vou jogar aqui dentro do meu cur. E a gente vai colocar esse cara aqui agora. Nós vamos autenticar aqui, vou dar um clear. Acho que eu estou no Linux aqui. Clear. Localhost API bets. Estou passando o meu beer token. E aí agora sim eu vou autenticar o meu /API bets. Perfeito. Ele fez aqui a autenticação. Vamos ver se ele está batendo lá na nossa API bets. Então aqui dentro do Argo CD eu consigo ver lá os logs do meu pod, ó. Então ele bateu aqui, ó, chamou Mets, chamou Players, ele chamou as outras API Champions, tá? Então ele fez um post, ó, ele recebeu um post, deu accept na authorization aqui, e aí ele passou aqueles parâmetros de aposta, e ele foi lá em cada uma das matches, dos players aqui das outras API Champions, e aí ele fez a publicação, fez o post nessa API. Então aqui a gente consegue ter
uma visão, né? Então toda vez que eu fizer uma alteração dos meus contratos dessas APIs, eu posso vir aqui no meu Argo e fazer o deploy. Eu dou um sync aqui, ó, e aí ele vai lá e sincroniza com o meu repositório, vai ver se teve alguma coisa diferente. Não teve, então ele não vai fazer a publicação. E aí ele faz a parte de blue-green, sobe novos pods, baixa os antigos aqui. Então usar o Argo para sua infraestrutura é muito legal, tá? Espero que você tenha gostado aí da aplicação, da demonstração e do projeto, e possa utilizar como referência para a construção de outros projetos. Isso aí, tudo de bom.